Bom dia a todos, meu nome é Marconi, eu sou diretor de filiação e formação sindical do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Eu queria apontar algumas coisas, eu gostaria de começar pela fala do senhor secretário. É muito prazeroso para nós quando geralmente o sindicato e o gestor se encontram de lados diferentes da mesa, mas é muito bom perceber quando a nossa fala, o nosso discurso tem interseções, por exemplo, quando o senhor secretário defende o princípio da legalidade, quando o seu secretário aponta a importância do concurso público para ocupação de cargos públicos, né, pagos com dinheiro público, quando o seu secretário aponta sobre a questão do prejuízo para fixação dos profissionais no município, quando o vínculo de trabalho é precário, por exemplo, esses contratos temporários feitos por processo seletivo, né, que estão vencendo agora, isso realmente é lamentável. Lembrar que a contratação por PJ não é melhor do que isso, mas eu gostaria de discordar do seu secretário sobre a questão da urgência e da pressão do Ministério Público. Afinal de contas, como ele mesmo mencionou, esses profissionais passaram no processo seletivo há 2 anos atrás, a prefeitura teve 2 anos para se planejar para o dia 4 de abril e não o fez. E destacar, senhor secretário, que quando o senhor chama a atenção que a PJ, a terceirização, pode ser oportunidade para contratar profissionais benquistos na cidade ou originais da cidade, né? Nascidos na cidade, isso fere um princípio muito importante para a gestão pública, que é o princípio da impessoalidade. Então, por mais que a gente respeite o vínculo e o apego que a população tem a esses profissionais, infelizmente nós temos que atentar para os princípios constitucionais, né? A prefeitura, a gestão não pode escolher quais profissionais contratar, que é o que parece que está querendo fazer através da terceirizada. Sobre a terceirização especificamente, senhor presidente, eu queria apontar alguns aspectos. Primeiro, deixar bem claro que não cabe ao Sindicato dos Médicos dizer se a terceirização da gestão de serviço de saúde deve ou não ser feita. A decisão compete ao Poder Executivo, a autorização compete ao Poder Legislativo, ambos estão amparados pela legislação que prevê essa possibilidade, como o senhor secretário mesmo destacou. O sindicato também não se atreveria a dizer que uma gestão terceirizada de serviço de saúde por princípio, um problema, não é? Nós mesmos temos experiências de uma boa interlocução com serviços terceirizados que se mostram experiências bem-sucedidas. Em Belo Horizonte, por exemplo, eu poderia citar a UPA Centro-Sul e o Hospital Risoleta Neves, geridos pela Fundep, né, ligada ao UFMG, o Hospital Célio de Castro, né? Portanto, nós temos uma obrigação institucional, uma obrigação social de apontar problemas também, baseados também em experiências que nós, enquanto sindicato, temos, experiências desagradáveis, situações irregulares, situações até imorais, em que está presente a questão da terceirização e que nós temos contato e que nós gostaríamos de alertar. A gestão terceirizada, assim como a gestão direta pelo poder público, pode ser boa ou ruim, a depender de como ela é feita e de como ela é fiscalizada. Então, não é ser terceirizada ou ser gestão pública direta que garante a qualidade da gestão. Quais aspectos que eu queria apontar aqui, senhor presidente? Primeiro, a terceirização da gestão para essas empresas do terceiro setor, sejam consórcios, sejam organizações sociais, é um drible, é um olé. A lei de responsabilidade fiscal, sim. No nosso entendimento, fere um princípio muito caro da nossa Constituição, que é o princípio da legalidade. Abre margem de manobra na folha de pagamento para instrumentalização política de cargos, não só na folha de pagamento da gestão direta, como na própria folha de pagamento da terceirizada. Afinal de contas, né, como o recurso é do gestor público, a mão do gestor público continua a se impor na folha, na contratação da terceirizada. Lembrando que quando isso acontece, no final das contas, não se dá uma redução final de custos, muitas vezes acontece um aumento. Vocês devem conhecer um município vizinho a Mariana, que é o município de Barão de Cocais, onde entrou uma OS para gerir o hospital. Ela entrou com um deságio, uma redução de 20% no custo mensal do hospital. Em menos de um ano, esse custo já era 40% acima do custo original com a gestão direta.
Outro aspecto importante da terceirização, que também fere um dos princípios da gestão pública, é a questão da transparência. O senhor secretário chamou a atenção de que é uma instituição pública e que as contas estão abertas para fiscalização, mas a gente sabe que a prestação de contas por parte dessas terceirizadas não é tão simples, não se dá da mesma forma que a prestação de contas da gestão pública, principalmente porque acontece, como o próprio senhor secretário destacou, processos chamados de quarteirização, quinteirização e por aí vai. A prefeitura contrata a terceirizada, que contrata uma quarteirizada para contratar a equipe, essa quarteirizada vai contratar uma quinteirizada para fazer ultrassom, e vai ficando cada vez mais difícil acompanhar o rastro do dinheiro. E aí você começa a ter denúncias de superfaturamento, como aconteceu com o próprio Sismep em Betim, em 2017, quando ele saiu de Betim, exatamente por conta de denúncias de valores superfaturados de contratações de serviços. Vejam bem, eu não estou fazendo a denúncia, eu não estou fazendo acusação, eu estou só transmitindo uma informação que foi amplamente divulgada pela imprensa. Um outro problema que nós destacamos muito pelo Sindicato dos Médicos na terceirização de gestão de serviços públicos é exatamente a questão da pejotização. Discordo do senhor secretário, a pejotização não é legal, senhor secretário. A terceirização de serviços para empresas terceirizadas é legal. A pejotização de um vínculo trabalhista é crime trabalhista e é crime fiscal. Um trabalhador que cumpre escala, cumpre horário, se submete ao processo de trabalho da instituição, esse trabalhador tem vínculo empregatício, sim, e a pejotização nada mais é que um subterfúgio para sonegação fiscal, um subterfúgio fiscal, porque a gente sabe que pagar a empresa terceirizada sai mais barato do que pagar um trabalhador pessoa física, o que causa muita estranheza, um ente público, né, uma prefeitura, um estado, que vive de recursos dos impostos pagos pela população, criar subterfúgios para sonegação fiscal é realmente contraditório. A pejotização, além de ser subterfúgio fiscal, vai privar os trabalhadores de direitos, como o próprio seu secretário destacou, eles vão ficar privados de férias, de 13º, de licenças. Então, nós temos a situação lamentável das nossas colegas médicas que, ao ter seus filhos, tem que se afastar sem direito à licença maternidade e, ao final da licença maternidade, não tem garantia de volta ao trabalho, porque a fila do credenciamento anda e elas voltam para o final da fila. Lembrar que esse subterfúgio fiscal, quando ele explode lá na Receita, ele cai praticamente totalmente no colo do profissional médico. Até por isso que vocês não veem aí os médicos fazendo denúncias da pejotização junto à Receita Federal, porque são eles que vão pagar a conta dos impostos não recolhidos, embora quem economiza, obviamente, é o gestor que paga um valor a menos. Tanto a gente chama atenção que é um subterfúgio utilizado pela gestão, que frequentemente os profissionais que já estavam contratados anteriormente, você implanta a terceirizada no sentido de ampliar, contratar mais profissionais, mas pega os profissionais que já estavam contratados e transfere para a terceirizada, o que obviamente demonstra esse interesse em melhorar a questão fiscal para a prefeitura. Um outro aspecto importante a se destacar, como eu já falei, é a perda da impessoalidade, que é muito cara. A gestão pública é um princípio constitucional e a gente sabe que, ao passar para terceirizada, o gestor, pelo poder financeiro que tem, é ele que mantém a contratação da terceirizada, ele mantém a sua mão poderosa sobre o processo de contratação da terceirizada e acaba promovendo ingerência política na contratação, instrumentalização política dessa contratação, né? Então, a gente sabe que contratar médicos formados na cidade é importante para a população, mas também angaria votos, às vezes, de grandes famílias no município, né? E gostaria de reforçar a questão do vínculo, que o próprio secretário destacou, que é muito importante para o município, né? Então, tratar o profissional por hora de trabalho, né? Contratar um diarista de plantão, atentar contra a questão do vínculo. Então, a contratação por PJ, assim como o processo seletivo para contratação temporária, vai ser tão prejudicial ao vínculo do profissional com a cidade, ou pior, né? Então, o Sindicato dos Médicos defende que o vínculo trabalhista na gestão pública deve ser estatutário e o vínculo na gestão privada deve ser
seletista. Seria interessante, senhor presidente, ouvir o Ministério Público, já que existe um TAC, se o Ministério Público, ao assinar esse TAC, estava pregando, né, defendendo o vínculo precário ou estava defendendo vínculo estatutário. Eu imagino que o Ministério Público defenda também os princípios da Constituição, não é? E só, antes de encerrar, só lembrar que o mesmo processo que vai ser submetido aqui aos senhores vereadores para autorização da terceirização, né, o mesmo trâmite legal para instituir a terceirização pode ser feito para instituir cargos, como foi feito em 2014, como o seu secretário destacou, pode ser feito para instituir cargos, pode ser feito para mudar a carga horária, pode ser feito para mudar o teto, como o seu secretário destacou, também é um trâmite aqui na Câmara de Vereadores, pode ser feito da mesma forma. Lembrando, senhor secretário, que a Lei 173, ela traz limites, sim, a concursos, mas a abertura de novos cargos. Nós estamos falando de recompor os cargos já existentes. Então, seria interessante ouvir o Ministério Público, porque, no nosso entendimento, a Lei 173 ela não restringe o funcionamento dos serviços, ela restringe a expansão de novos cargos, expansão da folha de pagamento. Ao criar cargos para colocar esses médicos que estão em vínculo precário, o custo da prefeitura vai ser o mesmo. Então, no nosso entendimento, não fere a Lei 173. É isso por enquanto. Muito obrigado. Obrigado. Senhor presidente, solicito a palavra antes das considerações do secretário. Meu nome é Samuel Pires, eu sou também diretor do sindicato. Então, assim, só para aproveitar a fala do meu colega, companheiro Marconi, e até mesmo para que o secretário utilize da fala de uma vez respondendo aos dois. Eu só quero endossar, né, tudo que foi dito pelo Marconi. Nós não entendemos que a pejotização ela seja solução, nós vemos que ela é um problema, né, foi muito bem explanado, muito bem exposto. Primeiro, eu quero deixar, até pedir que a gestão possa especificar, né? Nós não somos contrários à terceirização, tá? Nós somos contrários à pejotização, porque, por vários exemplos e até por questões legais, nós vemos que a pejotização ela precariza a força de trabalho, não só do médico. Você vai ter um profissional sem vínculo, sem nenhum tipo de segurança trabalhista ou jurídica. Foi dado o exemplo, por exemplo, de uma colega que, porventura, comece a gestar, dê início a uma gestação, ela não vai ter direito à licença maternidade, não vai ter direito a nada. Outro ponto, nós temos também bons exemplos, podemos trazer para vocês aqui de terceirizados. Propriamente em Betim, alguns anos atrás, nós tínhamos uma ONG chamada Rama Krishna, que trouxe um bom, digamos assim, foi um bom exemplo de terceirização bem-sucedida. Foi bem explanado também para nós entendemos e defendemos que o padrão ouro dos vínculos, enquanto concurso público, são o vínculo estatutário, né, e do setor privado seria aquilo que está previsto nas consolidações das leis trabalhistas, né? Quero que os vereadores, os nobres vereadores, tenham bem claro aqui que quando você tem um profissional pejotizado, ele não tem nenhum tipo de segurança. Você também fere algumas questões constitucionais, também foi bem explanado pelo Marconi, como a questão da impessoalidade. Nós vemos muitas vezes que muitas gestões, muitos municípios usam da pejotização para burlar o fisco, né, para burlar a questão de imposto de renda, por exemplo. E nós temos também exemplos de que muitos desses profissionais foram já convocados para poder responder, para prestar considerações ao leão, né, desse tipo que não deixa de ser uma fuga, por exemplo, tanto para o município, que vai fugir da questão do teto da lei de responsabilidade fiscal. O seu secretário também citou que o último concurso público foi feito em 2014, e a gente gostaria de saber por quê. Por que depois disso que não foi feito, não houve nenhum chamamento de concurso público, houveram esses processos seletivos que nós também entendemos que não é o ideal, né? Eles são precários, também retira direitos dos profissionais.
e dá a falsa sensação ao próprio Ministério Público de que está sendo feito tudo conforme a legalidade. Então, a gente enxerga isso como um problema. Outro ponto, acho também perigoso e temerário você fazer essa comparação da hora trabalhada do médico efetivo, do médico com o médico PJ. Aí eu faço a pergunta, o seu secretário considera que o médico efetivo está ganhando muito ou o médico da PJ está ganhando pouco? Qual é o ponto em questão aí? E por que, por exemplo, só tem 6 médicos efetivos, né? Marconi também explanou, a Lei 173, ela veda a criação de novos cargos, mas não proíbe, não coíbe o preenchimento das vagas já existentes. Então, por que até hoje não foi feito esse outro chamamento? E quero também fazer uma pergunta. A Lei 173 ela tem fim, tem data para terminar. Qual será a conduta do município? Qual é a proposta da secretaria, no caso? Vai haver um chamamento de um concurso público para a criação e preenchimento das vagas já existentes? Então, são esses pontos que a gente quer colocar, alertar os senhores vereadores que está sendo, ao meu ver, planteado aqui nessa sessão que a pejotização é a solução para os problemas, ela não é, eu afirmo, não é. O que a gente defende são condições dignas de trabalho para os médicos, condições, sejam elas físicas, estruturais, condições de salário. Então, assim, a vinculação do profissional, ela depende desses fatores. Não é somente salário, não é porque ele vem de uma família já de Mariana, no caso, né? Mas a gente defende que o município ofereça aos médicos condições de trabalho, concurso público, em caso de terceirizadas, que seja através da CLT, de contratos conforme o que está na lei, e a gente não defende a pejotização de forma alguma, pelo que já foi dito e exposto aqui. Eu agradeço a fala. Obrigado. Eu queria só pedir a palavra para esclarecer algumas questões a respeito do que o senhor João ali do CISMEP comentou. Primeiro, essa argumentação que aconteceu nas redes sociais sobre a decisão do Supremo na DC 66, sobre a prestação de serviços sob a forma de pessoa jurídica, eu acho que está tendo um pouco de falácia sobre isso. O Supremo confirmou que nós já sabíamos que profissionais liberais podem atuar no mercado de diversas formas, como MEI, como pessoa jurídica, não é? Como empresas tomadoras de serviço. O nosso entendimento é que isso é diferente de você pejotizar um vínculo trabalhista. Você pegar um plantonista que está submetido a todos os princípios do vínculo trabalhista ali, de subordinação, de carga horária, de se submeter à escala, à carga horária, aos processos de trabalho. Ele é um empregado do hospital que é pago via um subterfúgio jurídico e fiscal, que é a PJ. Isso é diferente de um profissional liberal empreendendo no mercado utilizando um CNPJ. Uma outra coisa, o senhor João colocou ali sobre as opções, isso é excelente. Depois, se ele puder comentar de novo, eu gostaria de ele me dizer, porque quando você coloca como opção para o trabalhador, né, no médico, no caso, é um trabalhador, que você tem a opção de passar de pessoa física para pessoa jurídica ou sair, eu não entendo isso como opção. A opção, para mim, seria ele ter a opção de ser pessoa jurídica ou CLT. Eu queria saber se é possível, se existe essa opção. E sobre a opção de se vincular à pessoa jurídica que melhor lhe convém, eu discordo também. Nós tivemos uma experiência com o CISMEP em Lagoa Santa, em que os profissionais até tinham a opção de usar a melhor forma jurídica que lhes apetecesse. Só que a tributação ela é acumulativa. Né? Então, toda vez que você terceiriza, quarteiriza, quinteiriza, como disse o doutor Cristiano Pedrosa, nosso assessor jurídico, você cobra o imposto de novo. E ao que chega lá na ponta para o médico, ele tributa. Então, isso não é uma opção. Então, você tem a opção de entrar com uma pessoa jurídica sua, do seu molde, mas você vai pagar o imposto de novo. Não entendo isso também como opção. Eu queria aproveitar a palavra para agradecer o convite do senhor secretário, do Sindicato dos Médicos visitar a Mariana. Já está aceito o convite. Hoje, amanhã, a gente pode fazer contato e combinar nosso encontro, senhor secretário. Aproveitar ainda citar uma fala que o senhor citou, que vocês compraram um aparelho de ultrassom e estão terceirizando, né, para um ultrassonografista PJ. Eu vou sugerir que, ao invés de ter o aparelho e alugar o médico, que vocês tivessem um médico e tentasse alugar o aparelho. Eu vejo
eu vejo com melhores olhos, acho que funcionaria melhor. Sobre sugestões, vocês conversaram, né, sobre a questão de encaminhamento, a nossa sugestão seria, sim, senhor secretário, na perspectiva de a Câmara viabilizar a criação das vagas e a abertura do concurso público, nós entendemos que sim, nós podemos prorrogar o contrato temporário, ainda que seja um vínculo precário, mas ele ainda é menos precário que a pessoa jurídica, porque na pessoa jurídica nós sabemos que tem um levantamento da Associação Médica Brasileira mostrando que os médicos, e provavelmente os demais profissionais de saúde também, os médicos adoecem 5 vezes mais que a média da população. E se o médico adoecer lá na UPA de Covid, se ele for pessoa jurídica, ele não tem amparo nenhum, ele perde a remuneração e perde o emprego. Então, nesse caso, o vínculo por contrato temporário ainda é menos pior do que PJ, principalmente se nós fizermos isso mediante um acordo de abertura de concurso, e essa Câmara pode legislar sobre isso, sobre o cargo, sobre a abertura de concurso, inclusive sobre o abate-teto que o senhor citou, e sobre a carga horária. Lembrando que uma coisa que eu vou sugerir aos senhores vereadores é consultar a Assembleia Legislativa de São Paulo. Os deputados de São Paulo fizeram uma CPI da quarteirização, que apresentou seu relatório em dezembro de 2020. Esse relatório provavelmente está à disposição para consulta. Obviamente, essa CPI envolve questões políticas, algumas das quais a gente não concorda. Tem algumas coisas lá que rolou uma pizza, mas essa própria CPI aponta essa questão da quarteirização, desse CNPJ de aluguel. Vocês vejam que a Prefeitura, né, a Secretaria de Saúde, contrata o SISMEP, que contrata um outro tomador de serviço, a Prefeitura não sabe exatamente como é que está a conversa no SISMEP, o SISMEP não sabe exatamente como é que está a conversa lá. Então, no nosso entendimento, esse CNPJ de aluguel não tem razão de ser, a não ser facilitar problemas. Não estou dizendo que vai causar problemas, mas facilita que esses problemas aconteçam, não é? Então, a nossa sugestão seria essa, que, na medida possível, esses contratos temporários poderiam até ser mantidos com o compromisso de um concurso público e, caso, obviamente, o Executivo e o Legislativo optem pela terceirização, que é um direito que lhes cabe, eu perguntaria por que essa contratação dos médicos não poderia ser por CLT. Afinal de contas, é a única categoria que nós estamos discutindo isso. Todas as outras categorias vão ser transferidas para os SISMEPs, caso venham contratar, dentista, secretário de saúde, isso a gente vê em todas as terceirizações. Toda vez que uma secretaria terceiriza uma gestão, todas as outras categorias continuam CLT e só os médicos são pejotizados, e a gente entende isso, que isso não é adequado. Então, por que o SISMEP não poderia contratar CLT? O doutor João falou das opções, poderia nos dizer se nós temos essa opção e se isso poderia ser incluído pela Secretaria de Saúde ou pela Câmara como um critério de atenuação de danos, caso o concurso público não venha a ser possível. Só mais uma observação que eu lembrei aqui agora, sobre a limitação da Lei 173, nós já temos, o doutor Cristiano Pedrosa pode esclarecer melhor, nós já temos um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dizendo que para recomposição de equipes, o que não seria acrescentar cargos, seria apenas recompor os cargos que já existem, com uma despesa que já existe, nós já temos esse parecer favorável. Se o doutor Cristiano puder, às vezes... Posso sim, doutor. Nós já temos um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, porque a Lei 173 ela permite o concurso público para repor em caso de vacância de cargo. Por exemplo, quando o servidor aposenta, aquele cargo ali entra na vacância daquele cargo e ele pode ser reposto por meio de concurso público. Isso a lei já permite. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional identificou uma brecha na Lei 173 e deu um parecer dizendo que essa vacância do cargo ela não está limitada somente ao ano de 2021, né? 2021. Ela está, eles até disseram, né, que essa lei permite, essa brecha da lei permite que toda e qualquer vacância de cargo efetivo ou vitalício, independente de quando tenha ocorrido, poderá ser preenchida durante a vigência do regime restritivo de que trata o artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020, por meio de concurso público. Então, se ocorrer uma vacância, por exemplo, no ano de 2020, 2019, essa vacância ela também vai poder ser reposta por meio de concurso público, né, por conta dessa brecha da Lei 173 e desse parecer favorável da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E só para complementar o que o doutor Marconi disse, está completamente certo. Nós estamos dizendo aqui que o médico não pode trabalhar como PJ, mas o que acontece, a pejotização,
acontece de uma forma irregular, né? O médico, ele tem todos os elementos de uma relação de emprego, ele tem a subordinação, a não eventualidade, a pessoalidade, que são os 3 elementos principais de uma relação de emprego, e mesmo assim ele é pejotizado. Se fosse uma pejotização lícita, não teriam-se ali nessa relação, que normalmente, né, o que a gente vê é que sempre tem, todos esses elementos da relação de emprego. Então, essa é a diferença. Essa pejotização do profissional que tem todos esses elementos na relação de trabalho, ela ainda não é permitida por lei, né? A legislação ainda define que esse profissional tem que ser contratado, no caso dos particulares, via CLT, e no caso do município deveria ser por meio do concurso.